Olá, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai para um videozinho aí que eu tô devendo já tem um tempo. Tava difícil, né, de conseguir andar de moto. A gente tá tendo aí um tempo muito instável, muito calor, mas também muita chuva. Mas eu consegui um tempinho aí, consegui andar para poder fazer um vídeo de análise do capacete Carbon R da Norisk, né? Eu já fiz um vídeo aqui de apresentação desse capacete, um shortzinho bem curto, bem rápido. Eu vou deixar aqui também no cardzinho, caso vocês queiram ver, quase que um unboxing, vamos dizer ali. Então, eu não vou trazer nesse vídeo novamente um unboxing, tá? É de fato para a gente chegar e falar do capacete, comentar para quem ele é indicado, quais são os pontos positivos e negativos e dizer se vale a pena ou não comprar, ok? Então, sem mais delongas aí, bora pro vídeo. Bom, antes da gente começar de fato falando do capacete em si, pessoal, eu queria falar bem rapidamente aqui sobre as principais diferenças de um capacete, por que que a gente tem aí valores, né, muito altos para alguns modelos e outros são mais baratinhos. Eu acho que isso é importante. Eu não vou fazer um vídeo muito aprofundado sobre isso, a gente já tem bastante material desse tipo aí no YouTube, então você pode, né, ter esse tipo de informação, mas eu quero pelo menos fazer um breve resumo, tá? Entre diversos tipos, vamos dizer aí, de características, né, que podem diferenciar os capacetes e influenciar no preço, tá? A principal delas é o material no qual o capacete é desenvolvido, tá? É sem dúvida essa a principal característica que vai fazer um capacete ser muito caro ou ser muito barato, tá? É o material. O material mais comum que a gente vê nos capacetes são os plásticos, tá? E aí você tem diversos tipos diferentes. Você tem policarbonato, você tem ABS, você tem o polipropileno, você tem o KPA, que é uma liga patenteada pela LS2, né? Que basicamente ali é um policarbonato com algumas partículas de Kevlar e um termoplástico, mas no final das contas todos eles são plásticos, tá? E no caso, o plástico ele é o material aí mais barato, tá? E por isso é o que vai estar presente na maioria dos capacetes aí de uso urbano e até alguns capacetes para viagem, ok? Porém, quando a gente vai falar aí é, de competição ou a gente vai falar, por exemplo, de motos muito potentes e aí você vai fazer um track day, por exemplo, e você vai estar andando aí a mais de 150 quilômetros, tá? É importante você ter um material que vai conseguir ter uma absorção melhor de impacto. E é aí que entram as fibras, tá? Fibra de carbono, fibra de vidro e o Kevlar. O capacete pode ser feito por um blend, vamos dizer assim, uma liga, né, que vai trazer todas essas fibras, ok? Ou ele pode ser um capacete feito especificamente de uma fibra só. A maioria dos casos a gente vai ver aí a fibra de carbono, tá? Então, de forma resumida, é isso que vai fazer aí grande diferença no preço do capacete. Um capacete que é feito de plástico, ok? Ele sempre vai ser mais barato. Então, são capacetes aí que a gente vai ver um preço entre a partir de 200, 300 reais até R$ 1.000, 1.500, tá? A partir de R$ 2.000 aí você já pode começar a encontrar capacetes tricomposto, né? Com várias fibras. E quando a gente fala de capacete 100% em fibra de carbono, aí você já começa a ter um preço um pouco mais elevado, tá? Em termos de proteção, o capacete de fibra de carbono ele vai atender tal qual um capacete tricomposto, tá? Porém, o capacete de fibra de carbono, em 100% fibra de carbono, ele vai ser um capacete mais leve, ok? E esse capacete que a gente vai estar avaliando hoje aqui com vocês é justamente um capacete feito 100% em fibra de carbono, ok? Trazendo rapidamente aí para vocês o que acompanha o capacete, tá? Ele tem uma bagzinha, né? Essa bolsinha aqui, o capacete vem dentro dela, muito bacana, tá? A gente tem também aqui aquela sacolinha normal que todo capacete acompanha, o próprio capacete que está aqui comigo, ok? Temos também uma viseira
fumê, tá? E a gente tem também aqui, pessoal, o pinlock, tá? No meu caso, o pinlock ele já está instalado no capacete, então, enfim, vocês não vão ver ele aí solto, né? Mas só para que vocês saibam que o capacete também acompanha isso, tá? Acompanha então aí a bagzinha, o próprio capacete, viseira fumê e pinlock, tá? E aqui a gente já começa tendo, na minha opinião, né, é, uma das principais características aí que fazem desse capacete uma escolha aí sensacional para quem não quer gastar muito, não pode gastar muito e pretende ter um capacete de fibra de carbono, tá? Porque ele vem completo, é um capacete que traz aí todo tipo de acessório. A gente só não tem o tear-off, né, que eu particularmente só vi em capacetes muito caros, como os capacetes da Alpine Stars. E para quem não sabe, o tear-off é basicamente uma extra viseira, né? Uma viseira extra, né? Que fica ali na parte de fora mesmo do capacete, ali na parte de fora da viseira. E quando ela suja muito, você simplesmente destaca e joga fora. Igual a gente costuma ver aí do pessoal que é piloto de Fórmula 1 utilizando, né? Enfim. Mas de resto, cara, ele acompanha tudo que os capacetes aí de alto padrão acompanham também. Tá? Então, primeiro ponto positivo, por assim dizer, é essa quantidade de itens que esse capacete acompanha, né? Se você for fazer uma pesquisa aí em relação a um pinlock, em relação a uma viseira fumê, você vai ver que você vai gastar quase aí R$ 400 a mais se você tiver que comprar esses itens aí separadamente, tá? Então, no caso aqui do nosso amigo No Risk Carbon R, ele já vem com todos esses acessórios, tá? Um outro ponto interessante aí desse capacete é justamente a questão do custo-benefício, né? Ele é um capacete que está na faixa de R$ 2.700, foi esse o valor que eu paguei nele, né? E basicamente a gente não encontra nenhum outro modelo no mercado que tenha esse valor e que traga os mesmos acessórios que ele, tá? Em termos de valores, por assim dizer, né, do valor básico ali, o único capacete que eu vi que se aproximou dele foi o BF Carbon, Bicarbon, né? É um capacete que está em média aí R$ 2.700, R$ 2.800. Um capacete muito bom também, tá? Que tem um excelente custo-benefício, inclusive é um capacete que é homologado pela FIM, mas é um capacete que não acompanha nem a bag, nem o pinlock e também não tem a viseira fumê. Você tem que comprar tudo separadamente e aí acaba tendo um custo maior, tá? Fora o bicarbon da BF, capacete que teria aí um valor um pouco mais assim acessível, né? Por assim dizer, seria o LS2 Thunder e o Thunder GP. Então, na faixa aí de 3.700 a 4.200, mas mesmo assim a gente já vê que é um valor bastante considerável, né? Quando a gente compara com o Norwisk Carbon R, que está aí na faixa de 2.700. Eu sei que não é barato, né? É um valor caro, mas se a gente fizer aí um comparativo, né, com as outras opções do mercado, a gente vai ver que em termos de custo-benefício ele ganha de lavada, tá? Agora indo para as características do capacete em si, o que eu gostei, o que eu não gostei, acho que é legal trazer para vocês, tá? O primeiro ponto é que um capacete que é feito em 100% de fibra de carbono, ele tende a ser aí muito confortável, né? Porque é um capacete bastante leve, tá? Uma característica também aí de capacetes racing, né? Capacetes aí esportivos e tal, para competição, é que eles são capacetes que geralmente eles visam a questão da ventilação interna. Então é um capacete que você vai vestir ele e você não vai sentir que ele sufoca você por dentro, né? Eu não estou dizendo que ele vai ficar solto aqui dentro, tá? Que a sua cabeça não vai ficar muito bem presa aqui, não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho um outro capacete, um capacete aí, vamos dizer, de uso urbano, barra viagem, que é um LS2 Stream 2, e ele é um capacete que ele tem uma espuma muito mais densa internamente, né? É um capacete que eu sofro muito no calor, pretendo fazer um vídeo dele também, mas é um capacete que tem aí, por exemplo, como objetivo, né, já reduzir, por exemplo, a questão do ruído,
né? E quando a gente vem para um capacete como esse, um capacete de corrida, né, um capacete esportivo assim, é, a, a principal preocupação, né, quando eles desenvolvem esse tipo de capacete, é muito mais aí no sentido de permitir ventilação interna. Então vai ter mais ruído, mas é aquele capacete que você veste e ele não te incomoda em nenhum ponto, tá? Ele é um capacete que tem aqui, né, o fecho duplo D. Isso aqui acho que é conhecido para a maioria, né? O fecho aí que traz maior segurança e que é obrigatório também para competições, tá? Quando a gente fala de competição, nenhum capacete aí pode ser com outro tipo de fecho que não seja esse, tá? Tem aqui as famosas entradas de ar frontais. A gente também tem aqui uma entrada de ar superior. E aqui atrás a gente tem, né, o spoiler traseiro dele e também alguns furinhos ali para saída de ar, ok? Como eu falei, é um capacete que veste muito bem, ele é muito confortável, o tecido dele é muito gostoso também, tá? É um tecido muito bom. Como eu disse, ele não esquenta, não incomoda, não traz coceira nem nada do tipo, né? A gente tem aqui também a bavette, que é removível, ok? Ele não tem uma espuma muito densa ali no interior, não sei se dá para ver muito bem aí, tá? Mas é aquilo que eu disse, esse tipo de capacete, ele realmente ele é feito para ser assim, isso aqui é proposital para que você consiga transpirar com mais facilidade e você não fique derretendo aqui dentro do capacete, tá? Então, em termos de construção, eu gostei bastante. É um capacete bastante bonito também, na minha opinião, claro, né? A questão aí de estética, ela é muito relativa e vai do gosto pessoal. Mas eu particularmente gostei bastante. Eu só não gostei dos adesivos originais que vieram nele, os refletivos. Eles podiam ter trazido numa cor. Eu já tirei todos, tá? Vocês devem estar reparando aí. Eles poderiam ter vindo numa cor mais escura, um cinza escuro ou até preto, porque já existe refletivo assim. E era um refletivo tipo aquele cinza, quase que branco, sabe? Ficava bem feio. Como eu só ando durante o dia com esse capacete, eu só ando em pista, enfim, também. Então eu removi todas as os adesivos refletivos, tá? O que eu não gostei nesse capacete, tá, gente? O principal aí, vamos dizer assim, tá? A gente sabe que a questão o fecho da viseira aqui, tá? Ele precisa ter uma trava, né? Não sei se vocês vão ouvir aí. Ele tem uma travinha, tá? Isso aqui é importante para a segurança também. Só que essa trava, ela é totalmente manual. O que isso significa? Eu não tenho nenhum botãozinho aqui que ele vai liberar, tá? Essa travinha e eu vou conseguir levantar a minha viseira, né? Então o que acontece? Você simplesmente vem aqui e empurra de volta, tá? Além disso aqui não ser muito seguro, por assim dizer, porque, né, uma força um pouco maior aqui vai destravar o capacete, a gente sabe que a tendência é que isso aqui tenha um desgaste natural e pode ser que aconteça de futuramente ele não segurar tão bem essa trava, né? Então aqui está travado, quando eu pressiono para cima ele destrava, tá? Então isso aqui eu acho que o pessoal da Norrisk deu bobeira, né? Eles falharam nessa questão, uma questão extremamente simples, mas que é importante, né? Eles poderiam ter colocado um simples botãozinho aqui que quando você pressiona ele libera a viseira, como a gente vê na maioria dos capacetes, tá? E esse capacete ele não tem isso, ok? Então esse é o principal ponto negativo desse capacete, na minha opinião, tá? É um capacete que é difícil você achar pontos negativos, como eu falei. Ele tem um excelente custo-benefício, é um capacete bem completo também em termos aí de acessórios, tá? Claro que, pessoal, ele não tem uma construção premium, tá? Então a gente olha aqui, por exemplo, a parte traseira do capacete, né? Ele não tem nada assim que vai saltar os olhos, né? Um protetor aqui, por exemplo, da nuca, que a gente vê em alguns capacetes aí mais caros, tá? Então é óbvio, né? Ele é um capacete de entrada, tá? Então, assim, não adianta eu querer comparar as características, vamos dizer assim, desse capacete com capacetes aí que custam quase o dobro do preço, ok? Então eu tenho que fazer uma crítica do capacete em relação àquilo que ele também traz de custo.
ele poderia ser melhor nas suas linhas de design, ele poderia ter de repente um acabamento mais premium, um próprio plástico aqui que passasse ali uma visão de ser um produto mais caro? Poderia, só que isso também ia trazer aí um custo maior para o capacete, né? E a ideia da Norwisk com esse capacete, obviamente, é fazer um capacete aí que seja um excelente custo-benefício, tá? Questão de ruído, já falei para vocês, né? E isso não é algo específico desse capacete, tá? Todo capacete que é feito para corrida, para competição, capacete racing, o foco dele não vai ser tirar ali o ruído, tá? Pelo contrário, ele vai ter aberturas de ar para poder ventilar melhor a parte interna do capacete. Isso não significa que esse capacete seja barulhento, ele não é, tá? Ele não tem saídas de ar próximas aos ouvidos, tá? Então aqui a gente não tem nada, ok? Então assim, ele não vai ser muito barulhento, ok? Então em relação a isso, fiquem cientes. Óbvio que ele não vai ser um capacete silencioso, mas ele também não é aquele capacete que vai trazer um extremo ruído, tá? Ah, mais um ponto aqui que, no meu ver, também é negativo. Eu sinto que faltou um pouco mais de entrada de ar, tá? Ele só tem essa aqui frontal, aqui na altura do queixo, e essa aqui no topo do capacete. Eu acho que eles poderiam ter colocado uma entrada de ar aqui também na região aqui da testa, né? Onde a gente costuma suar bastante e tal, e ele não tem, né? E na parte superior também é só essa central, não tem nenhuma lateral, tá? Então eu acho que poderia ter aí, né? Fica a dica para o pessoal da Norwisk, colocar um pouquinho mais aí de entradas de ar, né? Então 2 pontos já, né? Que a gente pode colocar e que é o que eu vejo, né? Que poderia ter sido melhor nesse capacete. Não aumentaria o custo do capacete, nada do tipo, né? Então assim, você tem um pouco mais de entradas de ar e a questão ali também da trava que eu mostrei para vocês, tá? Fora isso, eu só tenho coisas boas a falar do capacete, andei com ele aí algumas vezes, é um capacete, como eu falei, extremamente confortável, veste muito bem, o tecido interno, ele é muito bom, né, o toque dele, vamos dizer assim, ele não traz coceira, não incomoda, você não fica suando um monte dentro do capacete, então eu achei muito bom num geral, tá? Pessoal, é isso. Tentei trazer aí as principais características, aquilo que o capacete traz de bom, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e fazendo um resumo, dando aí o meu veredito, né, em relação ao capacete. Na minha opinião, sem dúvida, vale muito a pena você comprar esse capacete se você está buscando um capacete que seja 100% em fibra de carbono. Tá? Esse é o capacete que vai ter o melhor custo-benefício do mercado para aqueles capacetes que são 100% em fibra. Tá? Não tem nenhuma outra opção no mercado, eu pesquisei bastante e a gente não vai encontrar um capacete nessa faixa de preço com todos os acessórios que ele acompanha, tá bem? E claro, pessoal, esse capacete, como eu falei, é um capacete para quem vai andar em altíssimas velocidades, vai passar de 150, 180, você precisa ter um capacete que vai ter uma melhor absorção do impacto. Você não precisa de um capacete desse se você vai fazer somente uso urbano ou se você vai estar ali viajando e você costuma andar numa velocidade cruzeiro aí de 110, 120 km. Você tem outros capacetes que são muito bons, que têm boa construção, que são construídos com materiais em plástico, mas que já oferecem boa absorção, tá? Então, esse capacete é para realmente quem está afim aí de acelerar um pouco mais, pegar um track day e obviamente precisa ter um capacete que vai trazer mais segurança, tá certo? Se eu te ajudei com esse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo também o que você achou do capacete, se você tem alguma dúvida, deixem as suas perguntas que eu vou estar respondendo, beleza? Valeu pessoal, até a próxima!